Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de bilheteria, mercado e repercussão. Muito obrigado pelo carinho, desejo boas festas e um bom Natal para todos. Hoje, caso de Aquaman 2 e faltam termos para definir 2023 para DC. O que eu estou usando de forma recorrente é fracasso, eu estou usando o outro também que é decepção e eu estou usando para a questão de bilheteria catástrofe. Aquaman 2, quando você pega um número de 28 milhões de dólares nos Estados Unidos, nessa época do ano, período de festas, levando em conta uma produção que tem 205 milhões de dólares de orçamento sem contar com marketing, isso aqui é catástrofe pura. O número de 80 milhões de dólares no resto do mundo só não é pior porque a China decidiu abraçar o filme não da mesma maneira entusiasmada do Aquaman anterior, mas ainda assim a estreia de 108 milhões de dólares no total, ela é muito ruim, ela é alarmante, eu acho que até levando em conta todo o cenário de 2023, mas foi posicionado como um filme descarte praticamente pela própria Warner, pela falta de informações, comunicação, etc. A pergunta para começar esse vídeo é a seguinte: nós estamos vivendo um período de desgaste de filmes de super-heróis, o público já está cansado, será? Porque nos últimos 2 meses nós tivemos 2 grandes decepções e 2 resultados constrangedores de bilheteria e repercussão, que é as Marvels, que para o universo cinematográfico da Marvel consegue números horrorosos. A própria Marvel ela acaba escondendo dados de bilheteria, levando em conta a distribuição diária que é feita especialmente nos Estados Unidos. E para o caso de Aquaman 2, aqui esse número também é um número horrível, gente. China ainda dá algum suporte para Aquaman 2. Em outros mercados, como o mercado do Brasil, existe uma base de fãs um pouco mais engajada. O problema qual é? Você compara com o Aquaman anterior, e aí existia aquela questão de muito boa fé, eu acredito, que é a seguinte: o primeiro Aquaman foi um sucesso, a sequência vai ser um sucesso também. 3 dias de Aquaman nos Estados Unidos, 28 milhões de dólares. Primeiro dia do Aquaman anterior, 32 milhões de dólares. O primeiro dia supera o fim de semana da estreia nos Estados Unidos. Então, a comparação com o Aquaman ela é completamente descabida. Mas vamos colocar num contexto da DC. Essa linha azul que está na tela é a linha de Adão Negro nos Estados Unidos. E até um ano atrás, se você pegar as discussões feitas em dezembro de 2022... Adão Negro era o sinônimo de fracasso de repercussão no universo cinematográfico da DC. Porque Adão Negro vinha com toda uma promessa de hierarquia, mudança, o The Rock tinha prometido muito e eles não conseguiram fazer essa reestruturação desejada. Então isso aqui era o sinônimo do fracasso. E eu sempre falei, desde que houve o anúncio de que tudo mudaria na DC, e esse ano de 2023 entra com filmes de descarte, provavelmente. Se você pensava que estava ruim, te prepara que as coisas iriam piorar. Levando em conta custo de produção e grandes filmes com orçamentos de 200 milhões de dólares, e aí você tem que colocar no contexto Shazam 2 e Besouro Azul, que conseguem resultados menores, só que tinham um custo menor de produção, Flash tem uma estreia de 3 dias de 55 milhões de dólares. Na época eu falei, isso é catastrófico, e foi catastrófico. Então você coloca a estreia de Aquaman 2 em uma potência completamente diferente. Quando Flash nos Estados Unidos fez 55 milhões de dólares, Aquaman 2 fez 28 milhões de dólares. E repito, se não fosse a China, os números de Aquaman seriam ainda piores. Isso faz com que eu leve aqui para a página de Flash, de arrecadação, que tem um total de 266 milhões de dólares. No contexto atual, se Aquaman chegar nos 100 milhões de dólares nos Estados Unidos é porque Aquaman chegou, na verdade, e alcançou um milagre. Alcançou um milagre de repercussão que em 2023 pôde ser observado de certa forma com elementos da Pixar, com uma estreia muito ruim e depois se consolidando nos cinemas. Ainda assim eu acho muito difícil isso ocorrer, por alguns motivos. Primeiro, a própria Warner tem um outro filme de maior repercussão que é Wonka. Segundo, nós estamos num período de lançamentos limitados nos Estados Unidos, com expansão para janeiro nos cinemas, ou seja, vai se tornar muito mais competitiva a vida de Aquaman do que de filmes do período das férias. E o terceiro motivo é a repercussão no CinemaScore. Uma nota B para filmes de super-heróis é uma nota muito ruim, gente.
É uma nota muito fraca mesmo, o que aponta provavelmente para uma queda considerável a partir da semana 2, e é o que deve acontecer. A ida ao cinema está muito cara. E você pode dar todos os descontos para Aquaman, que é um filme que teve problemas de produção, teve refilmagem, passou por um processo de reorganização da própria DC, e você pode falar assim, olha, a equipe não tem culpa de que a própria Warner decidiu jogar para o final do ano de qualquer maneira. Eu me lembro que em algumas discussões que eu fiz aqui no canal, até o pessoal trazia o seguinte argumento, mas Aquaman o primeiro foi um sucesso, quem sabe a Warner está esperando isso também, esse engajamento orgânico. Mas como é que você vai esperar um engajamento orgânico se você não sabe vender o filme e não sabe como vender o filme também? Então Aquaman 2, se tivesse sido trabalhado como uma sequência do original, seria até uma comunicação mais honesta da própria Warner. A tentativa de envolvimento nesse universo estendido da DC, que já não vale nada, e que em 2023 sofreu uma série de descartes, fez com que a própria Warner não investisse tanto assim porque era um caso perdido. Então a base de fãs que foi acompanhar Aquaman na estreia agora, ela precisaria se engajar a tal ponto de conseguir na semana 2 manter bons resultados, porque senão, e é o que eu acho que vai acontecer, nós vamos estar lidando aqui com um dos maiores fracassos de bilheteria de todos os tempos. Isso foi apontado para o caso de The Flash na época. E com razão, inclusive, para 200 milhões de dólares, 266 milhões de arrecadação mundial é horrível. Você não começa direito a pagar as contas. Para o caso de Aquaman, a tendência de um prejuízo ainda maior, 205 milhões de custos sem contar o marketing. Então ele não vai chegar perto do break-even. Para quem torce por Aquaman 2 e gostou do filme, que é uma boa repercussão, é a despedida do Jason Momoa, aparentemente, né, deve ser confirmada, mas para quem torce deveria se apegar muito no milagre das férias, o que eu não consigo ver perspectiva alguma, especialmente pela repercussão do público e especialmente pela catástrofe do ano de 2023 para a própria DC, para a própria Warner, o que deixa uma mensagem muito forte para quem vai comandar a Warner, para quem vai comandar a estrutura de filmes da DC e da Warner a partir de agora, o James Gunn, que a marca DC para o universo cinematográfico passa por um período de falta de credibilidade e que a partir de 2025 o James Gunn vai ter que retomar essa credibilidade. O que foi feito nos últimos anos na DC no cinema para o universo estendido foi de uma tentativa de atirar para todos os lados, de desespero. Vide Adão Negro, vide o que eles tentaram articular também, especialmente para Flash, que segundo Zaslav era o maior filme de super-heróis de todos os tempos. Então quando a Warner está vendendo isso, e o resultado que Flash tem, é uma coisa que mostra que nem os executivos da companhia têm em conta a repercussão do produto que eles têm em mãos. É bem alarmante esse caso. E volto na pergunta anterior. Estamos vivendo um período de esgotamento de filmes de super-heróis? O fato é o seguinte. As Marvels têm uma repercussão horrível, Aquaman tem uma repercussão horrível, fracassos de bilheteria, e eu penso que dá para levar em conta também o contexto aqui. Para Marvel, problemas no desenvolvimento do universo cinematográfico, falta de conexão com o público, tentativa de vinculação de personagens que não são prioritários para o público, e para DC, um universo que em 2023 foi completamente desmanchado e que os próprios filmes acabaram perdendo a importância. Shazam, Besouro Azul, Flash, foram filmes que a importância tentou ser articulada por algum tipo de mensagem, de possibilidade de aproveitamento, dependendo do resultado. Mesma coisa com Aquaman 2. Então o fracasso estava escrito, acabou sendo confirmado na estreia. O que poderia salvar Aquaman é um milagre das férias, o que eu não apostaria. Certo, pessoal? Obrigado pelo carinho de sempre, um Feliz Natal, boas festas para todos, até o próximo vídeo e tchau!